Isso mesmo, Daniel. Vamos então agora com entrevista importante ao vivo, do jeito que você está acostumado, que acontece sempre aqui no Expresso. Todas as vozes, tem eco, tem vez e é entrevista sem edição, do jeito que as coisas são mesmo. A gente conversa agora então com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Participam da entrevista também o Caio Junqueira e também a nossa analista, Basília Rodrigues. Então, Basília, boa noite, minha querida. Primeiro para as damas, ministro, boa noite. Olá. Mas, ministro, Mona Lisa Perrone falando aqui, eu quero saber se o senhor está me ouvindo bem. Estou ouvindo bem, Mona Lisa. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigada. Ministro, acabamos de ouvir a nossa reportagem em Brasília, né? Então, minha primeira pergunta para o senhor é se a concessionária, a Isolux, realmente pode perder a concessão no Amapá. Tudo isso está sendo apurado pelos órgãos competentes. Primeiro, o operador nacional do sistema, que tem que determinar a causa. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem o papel de fiscalizadora e que também vai apurar as responsabilidades, e aqueles que tiverem culpa serão responsabilizados. Basília, a sua pergunta? Ministro, o nosso alvo é falar sobre Amapá. Eu vou fazer uma curva tratando sobre a gestão dessa crise. Eu sei que o senhor, todo o país sabe, assumiu o cargo no ministério que vem seguido de uma sucessão de escândalos, né, tanto relacionados à corrupção, teve aí a Lava Jato, o Petrolão, e também problemas de gestão. O senhor se sente ameaçado no cargo por conta deste problema no Amapá, da crise de apagão no Amapá? Inicialmente, o cargo não me pertence. O cargo pertence ao presidente da República. E eu tenho as orientações do presidente, tenho procurado desempenhar as minhas competências da melhor forma possível. E quando o presidente da República decidir que a minha missão está cumprida, ela estará cumprida. Mas desde que eu assumi o ministério, nós tivemos vários desafios. Logo no início, no final de janeiro, tivemos Brumadinho, depois tivemos também problemas em linhas de transmissão por ataques terroristas no nordeste do país, e vamos enfrentando esses desafios e apresentando os resultados para a sociedade, que é isso que importa. Caio? Ministro, um evento desse, como o do Amapá, na sua avaliação, é um evento que dá argumentos para quem deseja privatizar as companhias de energia estaduais ou, pelo contrário, que reforça a necessidade de que elas sejam estatais? Não tem relação de uma coisa com outra. Não é porque é privada que houve o apagão no Amapá, não é porque é estatal que houve o apagão ou não houve o apagão. O que ocorreu no Amapá é inaceitável e inadmissível. E isso está sendo apurado. Pode ser erro de planejamento energético? Pode. Pode ser falha na condução da empresa, e eu volto a dizer, não importa se é estatal ou privada, porque nós temos agentes reguladores que têm que realizar a fiscalização nessas empresas, seja ela de geração, seja ela de distribuição, seja ela de transmissão. E é isso que nós temos que aperfeiçoar, e isso vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Vamos aguardar as investigações, vamos apurar as responsabilidades e depois vamos adotar as ações que se façam necessárias para que eventos como esse não voltem a ocorrer. Ministro, esse verbo aguardar, para quem está uma semana numa situação absolutamente surreal, é muito difícil de a gente usar, né? Então, olhando para essa questão desta uma semana, exatamente hoje faz uma semana, tenho duas considerações com o senhor. A primeira, relatos da CNN Brasil hoje mostram que os geradores novos que chegaram estão lá guardados para as urnas, porque a prioridade seria a eleição e não a necessidade básica da população que está há uma semana sem energia. E dois, o rodízio está funcionando de um jeito muito precário. Os relatos também apontam que as pessoas estão tendo energia por 2, 3 horas por dia, ou seja, uma situação absolutamente precária, inadmissível. O que o senhor tem a falar sobre essas duas questões? A precariedade do rodízio e a prioridade dos geradores novos.
Bom, primeiro eu queria esclarecer que é aguardar as investigações para a tomada das ações. Sim. Em relação à prioridade do governo federal, foi restabelecer energia, somar esforços com as autoridades locais e as empresas para que fosse voltada a energia à população do Amapá. Nos últimos 6 dias, eu passei 4 dias no Amapá, não só em Macapá, como também fui ao interior do Amapá. E nesses 4 dias, eu cheguei lá no primeiro dia, que foi no dia seguinte, foi na quarta-feira, a cidade de Macapá estava totalmente apagada. Apenas os serviços como aeroporto, hospitais, segurança pública e outros órgãos é que tinham geração de energia por conta de geradores termoelétricos. E já vimos no sábado o restabelecimento de 70% da energia. Amanhã será restabelecido 80%. Amanhã serão acrescidos 10%. E é essa que é a prioridade que nós temos agora. Estamos vivendo um estado de emergência. Estamos realizando, eu costumo dizer, uma operação de guerra, logística. O Amapá, ele fica no norte do nosso país. O acesso lá só é por água ou por ar. Não tem acesso terrestre do restante do país. Então, é isso que nós estamos nos mobilizando, governo federal, governo estadual, autoridades locais, para que a gente possa dar uma resposta à população do estado. Então, dessa forma, gradualmente, a energia está retornando. Há muitos problemas, evidentemente que há, e nós estamos acompanhando e estamos apoiando as ações. Com mantimentos, geradores, como foi mencionado ainda há pouco, água, municípios que ainda não foram atendidos, esses geradores irão para esses municípios. Temos uma eleição que se avizinha, que será no próximo domingo. Tive reuniões com autoridades do Tribunal Regional Eleitoral, com o presidente do TRE no Amapá, e disse, e de forma transparente, da energia no Estado. E ele tem todas as garantias das autoridades do Estado e também da Companhia de Eletricidade do Amapá, que não haverá nenhum problema para a realização das eleições. Então, o senhor confirma que tem geradores novos que chegaram, que estão guardados para as eleições? Tem baterias que chegaram no Estado para que tenha energia para as urnas eletrônicas. E esse rodízio que hoje existe, para os serviços essenciais, não há rodízio, é 24 horas. Evidentemente que isso é estabelecido pelo governo do Estado com a sua companhia de eletricidade, que é a CEA. Basília? Sobre as causas, desse incêndio e que ocasionaram no apagão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem interesses políticos no Amapá, é o reduto eleitoral dele, o irmão está concorrendo às eleições municipais, chegou a levantar a hipótese de uma sabotagem. Ao mesmo tempo, os moradores ali da região relatam que estava chovendo muito, que ouviram trovões, raios e, por isso, teria ocorrido um incêndio. O senhor se alinha a qual das duas vertentes aí, ou possibilidades, que ocasionaram este incêndio? E no caso de um trovão, de um raio, isso não demonstra uma acentuada vulnerabilidade, do sistema? Porque chuvas há sempre. O que eu soube, tomei conhecimento, quando cheguei no Amapá na quarta-feira, na parte da tarde, foi que no dia anterior teve um índice pluviométrico de 1 mês no Amapá, uma incidência que as pessoas não tinham visto ainda de raios na cidade. Então, eu não quero adiantar qual foi a causa do apagão no Amapá. Isso está sendo investigado, como eu disse, pelos órgãos competentes. E vamos aguardar o resultado disso. O importante é que nós possamos restabelecer a energia. E a ANEEL foi determinado também no dia seguinte, depois que o presidente Bolsonaro me determinou que eu fosse para o Amapá e que eu abrisse coordenasse todos os esforços para restabelecer a energia, nós também, ao mesmo tempo, mandamos apurar
de forma tempestiva para poder dar uma resposta à sociedade, que todos estão querendo saber o que aconteceu. Mandamos rever o planejamento energético daquela região e de outras regiões que tenham características similares. E a apuração dos fatos, se a fiscalização está sendo feita de forma correta. Então, são várias ações que estão em que a gente possa determinar a causa ou as causas e saber se houve falha de procedimentos, de fiscalização ou mesmo de planejamento. Caio? Ministro, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, como a Basília falou, é lá do Amapá, disse que não vai pautar nada no Congresso relacionado à energia, pelo menos no curto prazo. O senhor concorda com essa decisão, com essa reação legislativa do presidente do Congresso? Eu não recebi, eu estive com o senador Davi Alcolumbre desde o primeiro dia, desde quarta-feira. Ele veio aqui no meu gabinete, no Ministério, ainda na parte da manhã. Eu apresentei para ele o que estava ocorrendo no Amapá, disse para ele que, por determinação do presidente Bolsonaro, na parte da tarde eu estaria indo com a minha equipe para o Estado para repor a energia o mais rapidamente possível, juntar esforços para que a gente pudesse fazer isso. E venho conversando com o senador Davi Alcolumbre e outros parlamentares. Isso foi uma outra determinação que eu recebi, de manter toda a bancada federal do Amapá, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, informadas das ações do governo. E isso estamos realizando desde quarta-feira. E, particularmente, com o senador Davi Alcolumbre, eu falo com ele diariamente, várias vezes. E ele mesmo se colocou à disposição para auxiliar naquilo que for preciso, na interlocução com as autoridades do Amapá, como também com o Legislativo. Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, muito obrigada por esse tempo aqui conosco na CNN Brasil. Nossos microfones estão abertos para a gente continuar acompanhando essa situação e as outras tantas importantes. Boa noite ao senhor e venha sempre, ministro. Boa noite, estamos à disposição e volto a dizer, a prioridade de todos é o restabelecimento da energia para toda a população do Amapá. Muito obrigado. Obrigada ao senhor sempre. Essa é a nossa prioridade também. É isso que a gente sempre vai cobrar em primeiro lugar. Mas também agradecer Basília. Obrigada, Basília, por participar com a gente. Adoro tê-la aqui. Até a próxima, Basília. Beijo, Caio. E eu não ganhei beijo, manda pra mim também. Obrigada. Beijo, Mona Lisa, obrigada, ministro. E um olá a todo mundo que está acompanhando aí o Expresso em casa. Momento fofura. Exato. Obrigada, ministro. Obrigada, Basília.